Ora bem, muito bom dia. Eu hoje trago aqui a correção do teste da nossa última aula e em relação ao teste, no exercício número 1, nós tínhamos que determinar aqui a interseção entre um plano oblíquo, que era dado. Este plano oblíquo tinha e continha o ponto P aqui, e o ponto P tinha afastamento e cota igual a zero, afastamento que estava aqui marcado com os 4 cm de afastamento, sendo a cota igual a zero e fazendo o H aqui os 30 graus aqui à esquerda, então o H do alfa tinha que passar logo no ponto P em 1, já que a cota é igual a zero, o ponto P está no chão, pertence ao H do alfa. Então o H do alfa e o F do alfa fazendo 30 graus à esquerda, então eram diretos aqui na sua marcação e o alfa estava logo aqui definido. H de alfa, F de alfa, sendo o H de alfa passar no P1. Quanto ao nosso outro plano, o plano que tinha os traços coincidentes θ, o plano θ era definido por uma reta frontal que continha o ponto A. E porquê é que uma reta frontal nos serve para definir o plano? Porque o ponto A, que está aqui 0, 6, 6, eu pelo ponto A fui passar uma reta frontal com a mesma inclinação do traço frontal do plano, ou seja, aqui 55 graus. Ora, se o ponto A vive no plano, uma reta frontal tem que ter a mesma inclinação do f de θ que nos era dado 55 graus à esquerda. Então, o f de θ passa no ponto A, está aqui F1, está aqui F2, a passar em A2 com os 55 graus aqui. E esta reta F contém o ponto A do plano. Então, F1 passa aqui, encontramos o H de F, e como os traços de F são coincidentes, o F tem que passar em H1 de F com os 55 graus para dar o F de θ. Cá está, F de θ aqui, 55 graus à esquerda. Os mesmos graus que tem a reta F do plano θ. Como os traços são coincidentes, F de θ, H de θ ficam coincidentes. Quando H de alfa encontra H de θ aqui, H1 da reta de interseção, H2 da reta de interseção, onde F de θ encontra F de alfa, F2 de I, cá está, F1 de I, reta de interseção, em 1. Está o nosso exercício, primeiro exercício, resolvido. Ora, aqui está a resolução do exercício número 2, que era relativamente fácil. Era-nos dado um ponto P e as suas coordenadas davam-nos a existência de uma reta fronto-horizontal que contém o ponto P, reta fronto-horizontal essa que irá intersetar um plano de topo. Então a reta fronto-horizontal tem sempre a mesma medida de afastamento e de cota, logo é desenhada logo G2 a passar em P2 paralelo a X, G1 a passar em P1 paralelo a X, G1, G2. Quanto ao nosso plano θ, beta de topo, o nosso plano de topo era definido por uma reta frontal à qual nos era dada o seu traço frontal, com as medidas que aqui estão, ou seja, com 3 de abscissa e com 3 de afastamento. E o que é que nós sabíamos deste H de F e da reta F? Sabíamos a inclinação que tinha aqui, ou seja, os 45 graus à direita, a abertura à direita aqui. Então, com 45 graus de abertura à direita, a reta F define o nosso plano de topo que está aqui. Então, se o plano de topo é intersetado pela reta G, o ponto de interseção, neste caso, é direto entre G2 e I2. Eu digo normalmente que vocês devem colocar a reta G ou a reta que vai intersetar um plano num plano auxiliar. Mas aqui reparem, se a reta é fronto-horizontal, se eu fizesse a reta G existir num plano, eu poderia pôr aqui, por exemplo, um plano de nível ou horizontal, vou chamar-lhe de ômega, aqui.
Então reparem, qual é a interseção de um plano horizontal com um plano, neste caso, de topo? F de ômega interseta F de beta no local onde temos o ponto I. E isto seria aqui o quê? Seria aqui nem mais nem menos do que um traço frontal da reta de interseção. F2 de I. Então estará aqui F1 de I. Agora reparem, que tipo de reta é esta de interseção entre um plano de topo e um plano horizontal? Exatamente. A reta de interseção entre um plano de topo e um plano horizontal é uma reta de topo. Cá está, coincidente aqui, concentrada, I2. Então onde é que estaria I1, digamos assim? I1 nasce em F1 de I, paralela ao traço do plano de topo, traço horizontal. Então I1, a reta de interseção, está aqui. Onde I1 encontrasse G1, cá está o ponto I1 da reta G. Então, coincide exatamente no mesmo lugar. É como se fizéssemos direto G2 em cima de traço frontal do plano, ponto I em 2. Porquê? Porque este ponto pertence à reta de interseção do plano beta com o plano, neste caso horizontal, onde eu coloquei a reta G. Okay? Está assim também resolvido o exercício número 2. Ora, aqui já podem verificar o exercício 3 resolvido, mas vejamos o que é que nos era dado do exercício 3. Nós tínhamos um ponto A que nos era dado, ponto A esse, que era vértice da tal pirâmide triangular que existia a base num plano de topo. A nossa pirâmide triangular regular tinha este ponto A, com esta medida de abscissa de menos 3, e tinha 8 de afastamento, 2,5 de cota. Ora, se o ponto A pertence ao plano de topo, eu nos 2,5 de cota vou logo marcar com a inclinação que nós sabíamos que tinha o plano de topo aqui, a marcação do F do plano de topo. O plano de topo tem, como vocês podem ver aqui, 35 graus que nos eram dados, abertura à direita, então A2, A1 encontra-se aqui. E o que é que nós sabíamos mais do exercício? Sabíamos que do A ao B, a nossa aresta AB era frontal. Então, se era frontal, eu sei que o B tem a mesma medida de afastamento que o A. E agora, rebati aqui para a esquerda para não ficarem as projeções coincidentes, deixei cair o plano de topo para este lado. Então, o F de delta que está aqui vai descer, vai ficar coincidente aqui. O F de delta rebatido com o próprio X. E o ponto A, que é o primeiro a ser aqui passado para baixo, fica rebatido na mesma cota que tem o A em 1. Então, se tinha aqui o A rebatido, e se eu sei que a reta onde existe o A e o B é uma reta frontal, e também sei o lado AB, quanto é que medem os lados do triângulo, então 6 cm vou ter o B rebatido aqui. E desenho aqui, a auxiliar, o triângulo. A partir da distância entre o A e o B, desenhei o ponto C, porque o triângulo é equilátero e tem que estar rebatido tudo em verdadeira grandeza. Também é importante, depois de encontrarmos o ponto C, descobrirmos aqui o centro O do triângulo para, a partir dele, desenharmos o quê? Aquilo que é o eixo do sólido. Já lá vamos. Este eixo é um eixo que tem que ser perpendicular ao centro. Então é importante nós sabermos o O para depois marcarmos o vértice que está no plano horizontal de projeção. Então eu tenho o A, o B, o C e o O rebatido e vou transportar agora, quer o B para o seu devido lugar em 2, quer o C e o O rebatido também contra-rebato para o seu devido lugar, marcando aqui C2, O2 e B2 aqui no seu devido lugar. C1 transporta a medida do afastamento do rebatido para aqui na perpendicular ao H, sempre aqui, estamos a rebater, sendo o H o eixo aqui, a charneira ao eixo do rebatimento, porque é aqui que vai fazer, digamos assim, cair o plano topo para o chão. Estamos a rebater o triângulo do que está à base para o plano horizontal de projeção, rebatendo para este lado. E aqui vamos então determinar C1, A1 e B1, que já está aqui desenhado. Reparem que o triângulo vai ficar mais alto do que é o vértice da peça. E de onde é que está o vértice? Então, a partir do O2, que eu trago daqui ao rebatido, trouxe perpendicular ao traço frontal o eixo do sólido. Eixo que também vai ser coincidente com o próprio CV aresta do sólido, que aqui vamos ver é tracejado. Então, marcando aqui o eixo,
do nosso sólido, temos V2 no chão, aqui, nesta abscissa, e vamos transportar V1 a partir do O rebatido, na perpendicular também ao H de delta rebatido, O1, V1 aqui, eixo do sólido. Então o V1 tem que estar nesta medida de afastamento. Quando unirmos aos pontos da base, não esquecer que o triângulo está mais alto que o vértice. O triângulo da base tem uma cota superior ao vértice, que tem cota 0. Então CV é visível, BV é visível, mas AV já vai ser atracejado. E CB aqui é visível, porque o triângulo está aqui, desenhado visto de cima, visível. Como o ponto C está mais próximo da parede, esta aresta CV, na projeção 2, fica atracejado. E aqui os contornos do sólido ficam conforme aqui se representaram. Está aqui visto também a correção do exercício 3. Ora, eu aqui no exercício 4 não consegui encontrar aqui o vértice ABC, o vértice D do nosso sólido, mas dá para ver como é que, em relação a esta peça, se colocariam então as posições relativas dos pontos da base. Isto ou ficaria desenhado numa folha na vertical, que não foi o caso, eu aqui não optei, e coloquei numa folha A4, mas não conseguimos numa folha A4 desenhar aqui o ponto D, mas já lá vamos. Então, o que é que nos era dado aqui neste nosso sólido? Era-nos dado o saber que o quadrado da base é frontal, ou seja, paralelo ao plano frontal, e eram-nos dados o ponto A, que tinha de afastamento 2 de cota 6. Eu julgo que o ponto A, não tenho aqui agora de memória, mas julgo que o ponto A também tinha a abscissa 0, portanto 0,26. Não sei se assim era, se não. De qualquer maneira, eu creio que sim, porque eu estou a ver aqui que a abscissa do B é 6 cm. Portanto, a abscissa de 6 para o B, a abscissa de 0 para o A e o B tinham que estar na mesma medida de afastamento, porque o quadrado deste sólido, desta pirâmide, é um quadrado frontal, paralelo ao plano frontal. Então, desenhados o A e o B, eu sei que do A2 ao B2, como são pontos ou vértices da base que são consecutivos, eu a partir do AB vou desenhar perpendicular aqui ao AB o lado BC em 2, com a mesma medida que tem o AB. E depois desenho o quadrado aqui também perpendicular ao lado CB, o lado CD, com a mesma medida, cerca de 7,5, que tem os lados do meu quadrado, neste caso 7,3 mm. Então, com 7,3 mm de lado, era desenhar o quadrado em 2 e transportar o A para 1, o D2 para D1, o B2 para B1 e o C2 para C1, tudo na mesma abscissa de cada um dos pontos e com 2 cm de afastamento, para nos termos aqui, paralelo a X, o quadrado ABCD1, 2 cm de afastamento. Depois, sabíamos que a nossa pirâmide tem 8 cm de altura. A altura da pirâmide é sempre medida entre o vértice e a base. Então, reparem, a distância que vai daqui dos dois de cota até ao local onde o nosso vértice tem que estar em 1, visto em 1, será a diferença de exatamente 8 cm. Então, os 8 cm de altura são marcados entre o A1 e o V1, diretos aqui. AV1, porquê? Porque uma altura é sempre marcada entre a base e o ponto mais alto da peça, apesar da peça, como esta, ser oblíqua. As alturas são sempre perpendiculares entre aquilo que será o vértice, ou as bases, e a nossa outra base, que está, neste caso, afastada da parede 2 cm. Então, AV1 aqui tem que ter aqui o H1 igual a esta altura a 8 cm. Então, V1A1, 8 cm. Apesar da distância real entre o A e o V não ser essa, não ser 8 cm, porque AV, dizem-nos, é de perfil. Então, a aresta AV, cá está. O ponto A e o vértice tinham que estar na mesma abscissa. E o que é que nós sabemos do vértice? Pertence ao chão. Então, se o vértice pertence ao chão, V2 tem cota nula, tem que estar em cima de X. Então, o V2 teria que estar aqui e V2A2 é de perfil, logo na mesma abscissa. A1, V1,
8 cm, porque a altura é marcada entre o que é a base e o ponto mais alto da peça, e há um V1, está aqui também de perfil na mesma abscissa. Então, a partir daqui temos que apenas unir o vértice aos pontos que são os da base, vértices da base. Por fora, VA2, V2, B2, e reparem como o V está no chão, mas ele está no chão mais afastado do que a base. Então, se está mais afastado, o vértice vê-se primeiro. Então, se o vértice se vê primeiro do que os pontos da base, porque os pontos da base estão mais próximos do que é o plano frontal, esta é uma aresta, quer a CV, quer a VD, será sempre uma aresta visível. Esta e esta são duas arestas visíveis, daí estarem marcadas a carregado, a cheio. Se são visíveis, a parte daquilo que é a aresta da base BA, B2, A2 é atracejado em 2. Aqui, como ao ponto B é o que está mais próximo do chão, quando eu uno o B ao V, esta aresta BV é invisível vista de cima. Pelo seu lado contrário, D é a mais alta, ela está mais alta, então do D1 ao V1 em posição ou projeção horizontal eu vejo esta aresta como sendo visível. Finalmente, precisávamos de marcar um ponto R que estivesse a 1,5 de abscissa e que tivesse cota igual a 4. Então a primeira coisa que eu faço é marcar este ponto 1,5, 4 de cota, e eu sei que nos é pedido que o ponto viva numa aresta, no lado, ou numa parede do sólido que é VBA, ABV. E reparem que este lado do meu sólido é invisível. Então aquilo que eu faço é, fiz pelo ponto R em 2, passei uma geratriz, uma linha que também estará invisível porque pertence a uma parede invisível do sólido, que nasce no ponto V e que vai cortar a aresta AB no ponto X, passando obviamente em R2. X2, R2, V2. Então eu trago o X2 para cima de AB, fica na base aqui, e este X1 agora onde é que eu vou unir? Vou uni-lo ao V em 1. Reparem como o X aqui está numa posição de existir numa aresta do sólido que é invisível. Esta aresta é invisível. Então, esta geratriz também o é, porque pertence à parede ABV, que curiosamente aqui no nosso sólido também é invisível. Esta parede está lá em baixo, porque o ponto B tem menor cota. Então, quando eu fizer esta geratriz, ela é também atracejada. E o ponto R é só trazer nesta abscissa da R2 para cima desta geratriz e tenho aqui o R1 marcado, neste caso com uma cota que é igual a 4, mas um afastamento que é igual a 3,6 mm aproximadamente. Ok? Está aqui também resolvido o exercício número 4.